Como ter um glow up profissional. Esse aqui não é um glow up focado em skincare e que agora você vai usar um blazer e agora a transformação da sua vida vai começar. Não, não é sobre isso. É sobre pequenas decisões diárias que vão te aproximar um pouco mais do resultado que você deseja ter na sua empresa. É um glow up interno, muito mais sobre mentalidade, rotina e decisão. Se você quer crescer no digital, seja como empreendedora, criadora ou profissional CLT, você precisa parar de romantizar conteúdo e começar a trabalhar em si. O que eu quero dizer com isso? Eu vou te mostrar o que mudou muito a minha performance, como eu consigo criar conteúdo para o YouTube, para o TikTok, para o Instagram e até mesmo para o LinkedIn semanalmente. Tudo começou na terapia. Gente, fazer terapia é muito bom, tá? Eu comecei a fazer a TCC faz basicamente 2 meses, que é a terapia cognitivo-comportamental, e ali eu já consegui melhorar muitas coisas. A principal foi começar a organizar a minha vida por quadrantes. Ou seja, eu parei de romantizar a minha autossabotagem. Tudo eu falava que era por causa que eu estava me sentindo muito cansada, mas eu não parava para olhar qual era a raiz desse cansaço e o porquê que eu me sentia assim e porquê que eu parava de criar conteúdo depois que as coisas começavam a dar certo. Tipo, parecia que eu desanimava toda vez que depois que uma coisa dava muito certo, eu perdia a graça para mim. E ali eu comecei a entender que era sobre comportamentos mais da questão de não querer aceitar a síndrome da impostora. Então, quando eu comecei a me organizar mais e transformar a minha criação de conteúdo em um compromisso, onde mesmo que esteja dando certo ou errado, eu preciso fazer aquilo, eu comecei a ter mais resultados e muito mais constância até mesmo nas minhas vendas, porque eu comecei a criar conteúdo com intenção e não só para ficar viralizando. Isso foi a base para tudo nesse glow up, desde produtividade, posicionamento, presença. Se você não se entende, não tem como se mostrar com confiança, não tem como você se apresentar na internet com confiança se você não tem isso ainda em você. E tá tudo bem, você desenvolve e constrói essa confiança, mas a confiança também vem muito de você conseguir confiar em si mesmo, de que você vai fazer as coisas. E eu nunca tive essa confiança de que eu podia confiar em mim, de que eu ia cumprir aquele prazo, de que eu ia fazer aquilo. E ultimamente, nos últimos meses, eu estou conseguindo muito confiar em mim mesma, de que eu vou conseguir cumprir aquilo, de que eu vou conseguir fazer aquela tarefa, de que eu vou conseguir cumprir aquilo que eu me prometi no início do ano. Uma das minhas maiores frustrações sempre foi abrir o meu bloco de notas, ver as minhas metas do ano e ver que eu não tinha feito metade delas, por causa que eu mudei de plano na metade do caminho, porque eu desisti na metade, porque é uma das minhas formas de fuga para não ter que fazer aquilo. Depois eu fui organizar a minha vida, literalmente. Junto com a minha psicóloga, a gente começou a usar o sistema dos quadrantes da produtividade. Ou seja, ela personalizou muito pra mim, tá, gente? Se você for procurar sobre isso, vai ter vários quadrantes. Mas eu sou uma pessoa muito prática, então quanto mais caixinhas você me dá pra eu colocar as coisas, mais eu me estresso. Eu preciso de 3 grandes caixas. Então, o quadrante A é o que é urgente e tem prazo. O quadrante B é o que é importante, mas não tem urgência, eu não preciso fazer aquilo hoje. Eu posso distribuir isso ao longo da minha semana. E o quadrante C é aquilo que eu posso delegar pra alguém, que não precisa ser necessariamente uma tarefa minha. Além disso, eu comecei a identificar os meus horários mais produtivos. E depois de uma análise, eu sei que o meu horário mais produtivo é na parte da manhã. Então, a gente começou a deixar tarefas mais criativas ou tarefas que eu normalmente adio muito para a parte da manhã, e para a parte da tarde eu deixo principalmente para gravação de aulas e reuniões. Tarefas que não me exigem um nível alto de criatividade, porque se eu estou já tudo preparado de manhã, de tarde eu posso fazer aquilo tranquila, mas o sentimento de tarefa cumprida da parte da manhã, e agora eu consigo fazer aquelas reuniões com calma, porque algo que me estressava muito era fazer reunião de manhã e eu ficava durante a reunião pensando nas tarefas que eu tinha para resolver e eu precisava que aquela reunião acabasse e eu não conseguia estar ali no momento e dar aquela atenção que a pessoa precisava. Então, isso foi muito importante e essa troca também. Outra troca que eu fiz que mudou tudo por aqui foi ter 2 dias fixos para reuniões. Então, eu só faço reuniões na segunda e na quarta. O restante da semana
semana eu foco nas minhas outras tarefas, gravação de aula, gravação de vídeo pro YouTube, gravação de material, anúncio, coisas desse tipo, e também as outras tarefas, né? Então, desde as tarefas de contabilidade da empresa, que a gente começou a resolver isso, gente, meu Deus, que trabalho. Mas esse tipo de coisa. Tem outras tarefas que envolvem uma empresa que não é somente ficar fazendo reuniões. Então, eu prefiro marcar reuniões segunda e quarta de tarde, eu sou toda de vocês para reuniões, mas nos outros dias eu preciso ficar focada em outras tarefas. Eu sou uma pessoa que fica muito exausta mentalmente depois de um dia de reuniões. Eu não consigo. No outro dia, daí eu já começo a sabotar as minhas outras tarefas e tudo mais. Se eu sinto que eu tenho reunião todo dia, eu começo a remarcar elas e eu começo a fugir delas. Então, a melhor coisa pra mim foi definir 2 dias fixos de reuniões. Outra coisa que tá me ajudando muito depois de ter feito um mês de academia certinho e cumprido 28 treinos, aqui eu deixar meu print, que isso é o meu orgulho, tá? Mas realmente isso mudou bastante coisa por aqui e é muito interessante com a musculação, tu já consegue ver os efeitos dela no primeiro mês. Não efeitos no corpo, mas sim principalmente na tua rotina. Tu se sente mais forte, tu se sente mais descansado. Aquela confiança que você precisa construir de que você tá cumprindo o que você colocou pra você, isso também é muito importante. Então, gente, as pessoas estão certas. Se você treina, se você come bem, se você dorme bem, você realmente tem uma vida melhor. Eles estavam certos, entendeu? Eu também não acreditava, mas eles estão certos. Então, isso melhorou muito o meu foco, gente. Eu tenho TDAH diagnosticado, tá? Não é de quiz do Instagram, eu tenho TDAH diagnosticado. E isso melhorou bastante o meu foco, principalmente por eu entender qual era o meu melhor horário e eu consegui organizar minha rotina a partir disso, com a ajuda da minha psicóloga. Não posso dizer que eu não tive a ajuda da minha psicóloga, e com essa ajuda da musculação para eu também ter esse descanso, porque, né, agachar, levantar peso e etc faz muito bem pro corpo. Gente, outra coisa é descansar também a estratégia. Então, eu fiquei me sentindo meio assim quando ela colocou 2 dias para reuniões na semana, porque eu ficava, não, mas eu aguento fazer essas reuniões, eu aguento fazer tantas reuniões, que eu vou ficar fazendo nos outros dias, eu só faço reunião, basicamente, que eu vendo consultorias, mentorias e etc. Mas, realmente, é estratégia, porque ter esse tempo para eu ficar sozinha com os meus pensamentos no meu escritório fez eu começar a rascunhar ideias mais legais, produtos novos, anúncios novos, coisas que começaram a nos dar um rendimento muito maior na empresa. Então, isso é algo muito interessante, que o descanso, ele também é estratégia. Além disso, o descanso não é só com telas. Se você trabalha com telas o dia todo, é importante você ter um descanso que não seja tipo assistir série, porque descansar não é ver série. Eu descobri isso também, gente, recentemente, foi um choque. É fazer algo manual, mexer o corpo, sair do digital um pouco, seja andar de bicicleta, seja ler um livro, fazer nada também é importante, né? É importante ter esse momento de fazer nada. Até cozinhar também é algo manual. Então, por exemplo, eu preparo as minhas marmitas todo domingo e realmente eu não me sinto cansada na hora de preparar as minhas marmitas, porque não envolve telas, é eu com uma música e fico preparando as marmitas algo rapidinho, o meu cardápio da semana, e é isso. E eu fico feliz de ter feito aquilo, me dá um sentimento de dever cumprido. E é muito importante procurar ver qual é o tipo de trabalho que você tem. Então, você pode até perguntar pro chat GPT, tipo, eu trabalho com isso, quais são os tipos de descanso que melhor se encaixam pra mim? E a partir disso, você começar a procurar opções dentro desses descansos para você executar no seu final de semana e etc. Isso realmente vai fazer você se sentir melhor. Um livro que tá me ajudando bastante sobre isso também é o Essencialismo. E ele é um livro, gente, que é muito legal, porque ele te ensina a fazer menos, mas com intenção. Então, entender que parecer ocupada não é um sinônimo de ser produtiva. Às vezes a gente entra no Instagram, a gente vê as pessoas falando, nossa, eu fiz tudo isso e papapá. E eu me sentia muito comparada com essas pessoas, de que, nossa, elas fizeram tudo isso e eu fiz essas tarefas. Só que se você vai ver, aquela pessoa, ela fez tudo aquilo meio atropelado, ela nem tava ali no momento fazendo aquilo, ou ela fez aquilo de qualquer jeito, sendo que as tarefas que você cumpriu, você fez com intenção. Então foram menos tarefas, mas foram feitas com intenção, você estava ali no momento, você estava focado naquilo, você entregou o seu melhor. Tudo isso que eu trouxe pra vocês não aconteceu do dia pra noite, tá, gente? Mas foram esses ajustes nos últimos meses que me tiraram muito do modo reagir ao digital. Então eu vi um concorrente meu fazendo algo, eu queria fazer imediatamente, eu queria estar criando o tempo inteiro, eu queria nunca parar, eu queria aquela meta financeira e papapá, e comecei a me enlouquecer muito e me colocaram no modo mais de liderar o meu conteúdo. Então, no momento que eu parei de querer ser tudo e fazer tudo e ser a melhor em tudo e comecei a focar no que eu realmente quero, as coisas começaram a fluir muito mais e os resultados começaram a vir de uma forma muito mais bacana. Então, às vezes é você parar e, tipo assim, parece que você sai da cena, que você tá vendo por
um outro lado das coisas, de você estar olhando como uma terceira pessoa a sua vida, e você começar a colocar as coisas em caixinhas pra organizar elas, que eu tenho certeza que você vai se sentir bem melhor. Se você quer um glow up profissional de verdade, ele não é sobre o blazerzinho que você vai usar. É claro que imagem importa e eu posso trazer isso em um outro vídeo, mas com certeza começa por dentro e na organização da tua rotina pessoal. É que nem aquela frase clichê que não tem como ter um CNPJ forte com um CPF fraco. Isso é a maior verdade. E é meio brega essa frase, tá? Eu concordo. Mas ela tem o seu fundo de verdade. Então, às vezes a gente critica muito todas essas coisas de desenvolvimento pessoal e autoajuda e não sei o que, sendo que isso, na maior parte das vezes, se você aplica o que tá ali de verdade, ajuda bastante e faz você se sentir muito melhor. Então, antes de você revirar os olhos para esse tipo de coisa, pare, aplique e depois dê a sua opinião. Não dê a sua opinião antes de fazer isso na sua vida. Bom, esse era um vídeo que eu queria trazer para vocês. Ele é um pouco diferente da temática do canal, mas eu acho que seria bacana compartilhar sobre esse meu processo com vocês e que ele ainda está no seu meio, início, mas é importante essas mudanças para você se sentir muito mais confiante e para você conseguir criar o seu conteúdo com muito mais intenção e estratégia e não só a necessidade de parecer algo que você não é ainda. Para mais conteúdos assim, é só se inscrever aqui no canal que eu trago vídeos toda semana.